Vamos lá, página 8, meus queridos. Uma questão do Rio de Janeiro, da Cesgran Hill, tá bom? O mito é a forma mais remota de crença narrativa sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, da natureza. Sobre o mito, assinala a alternativa incorreta, o que está errado. A resposta certa é a C. O mito formava para os gregos um sistema fácil, onde os fenômenos naturais ocorriam de forma objetiva. Meus queridos, é interessante a questão do mito, da religião, da palavra. Porque são formas de você ensinar as pessoas para a compreensão das pessoas e dentro do contexto histórico, tá bom? Por isso que o conhecimento da mitologia, o conhecimento da religião é muito importante. Porque foi através do conhecimento da religião, dos mitos, surgiu a filosofia. E através dos estudos da filosofia, surgiu o quê? A ciência, tá bom? Então, são tipos de conhecimentos que são importantes para a formação da nossa história, da nossa construção sócio-histórica, enfim, tá bom? Então, a resposta certa é a C, tá? Porque o mito formava para os gregos um sistema fácil de interpretação. Depois vieram os filósofos, tá bom? 2. Continuando com questões da Cesgran Hill, tá? A análise da linguagem é uma das mais importantes tendências contemporâneas no campo filosófico. Sobre ela, considera a afirmativa a seguir. A resposta certa é a C. A 1 e a 2 estão relacionados à filosofia analítica. A 3 e a 4, à ética do discurso. Então vamos entender a natureza dessa sentença. Tipo, a número 1. A linguagem é um sistema de signos convencionais que pretende representar a realidade e que é usado na comunicação humana. Nós utilizamos muito os signos. O que são signos? São características que transmitem uma comunicação por meio de símbolos. Tá bom? Às vezes, uma imagem, um símbolo, repleta muito, fala muitas coisas. Tá bom? Prova disso são as empresas utilizam as marcas. Tá bom? Signo aqui não é só astrologia, enfim, tá? É um conjunto de princípios, de valores, de um texto enorme por meio de símbolos, tá bom? E isso, querendo ou não, está dentro do conceito de filosofia analítica, de análise. 2. A linguagem, enquanto estrutura lógica, formal e abstrato, tá? Subjaz a todas as línguas empíricas e concretas, português, espanhol, francês. Então, você querendo ou não, qualquer idioma, como português, espanhol, francês, é carregado de experiências. Entendeu? Porque a palavra, ela tem um significado, tá? Tem uma terminologia, tem um conceito por trás dela, tá bom? Tem um propósito, geralmente, tá bom? E é interessante que o português, o espanhol, o francês veio do latim, né? Tá bom? Então isso faz parte do quê? Da filosofia analítica ou da ética do discurso? Analítica. Não está tratando uma questão de ética. Então, eu peço uma questão, parece que é difícil, mas é questão de interpretação, tá bom? Na 3, todos os seres capazes de se comunicar são interlocutores válidos, que devem ser levados em conta num diálogo sobre normas que o afetam. Então está falando de relações humanas interlocutores. Tá? Então toda a conversa, tá, existe uma relação. Tá? Senão não é conversa, é monólogo. Tá? Se está tendo um diálogo, tá, tem uma relação aí entre o que está falando e quem está ouvindo. Tá bom? E pode ter várias pessoas prestando atenção na discussão de outras pessoas. Tá bom? Isso está mais relacionado com a ética do discurso. Tá bom? 4. Pretende ter validade as normas que encontram aceitação por parte de todos os afetados, como participantes do discurso prático. Então, já o nome dele fala discurso. Então,
entre relação analítica e discurso, né, entendemos que seria um discurso. Tá bom? Vamos lá então. Outra questão do Rio de Janeiro, tá? Ludwig Wittgenstein influenciou decisivamente a filosofia da linguagem contemporânea, também identificada como filosofia analítica. Da obra Tratado Lógico-Filosófico, uma das afirmações mais célebres é: sobre aquilo de que não se pode falar, devemos calar. Sobre tal argumento está incorreto o quê? Incorreto. Tá? A resposta certa é a B. A tarefa da filosofia consiste mais em construir teorias metafísicas do que em elaborar métodos de análise. Tá bom? É interessante que existe uma diferença entre a filosofia e a ciência. Tá bom? A ciência precisa de comprovações, validações, verificação, entendeu? Testagem, tudo isso. A ciência. A filosofia, ela não necessariamente é preciso passar por esse crivo, tá? Mas, por outro lado, ela tem mais liberdade, tá bom? Para discutir. Porque imagine se você usar somente métodos científicos para analisar, vou dar um exemplo a vocês, um discurso político, um exemplo, tá bom? Fica complicado, tá? Então tem toda uma análise de contexto. E tratando de seres humanos e de ideias de seres humanos e discussão de ideias entre seres humanos, então você querendo ou não vai ter muita filosofia aí, tá bom? Por isso que é importante você estudar para você ser um crítico e não alienado, tá? Porque até o termo filosofia simboliza o quê? O amor ao conhecimento, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau! Meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal do terceiro ano aí, tá? Pega a apostila de vocês, página 12. Vamos lá então? Pirou? Página 12, tá? Lembrando que o módulo é a força da linguagem. No módulo anterior nós tratamos do quê? Tratamos sobre a questão da filosofia da linguagem, tá? Agora vamos compreender como que a linguagem pode ajudar muitas pessoas a salvar vidas ou também pode prejudicar ou levar à morte, às trevas. Tudo depende da linguagem, como é transmitida essa linguagem, tá bom? Vamos lá então, página 12. Assinar a alternativa incorreta, considerando o seguinte enunciado: Platão e Sócrates atacaram incisivamente a linguagem utilizada pelos sofistas em razão do quê? Por que, em especial, Sócrates odiava os sofistas? Lembrando que os sofistas, tudo é relativo, né? Eles trabalham muito nessa questão da relatividade. Tá? Tudo é relativo. Mas vamos lá. Entre esses aqui, qual que tem mais a ver? Qual que é... O que eles criticavam na linguagem dos sofistas? A resposta certa é a B. Sua narrativa ilusória referente à origem do universo. Tá bom? Porque se você tem uma relativa até a origem do universo, aí vai ficar mais relacionado com a mitologia, né? Do que com a filosofia em si. Porque a filosofia exige-se argumentação, lógica, estudos racionais, razão. Tá bom? Aí tudo, a origem do universo vai ser relativo? Não, você tem que partir de um pressuposto, de uma base teórica. Tá? Vamos lá então? 2. Observe a figura. Tá? Tá vendo a figura aí? A figura? Novamente, pode errado. Supondo que um grupo de alunos na imagem estejam reagindo a algum tipo de linguagem artística que irá apresentar, assinar a alternativa errada. Só lembrar que a arte é bem subjetiva. Tá? É subjetivo. Tá? Mas é uma grande forma de manifestação da linguagem. Tá bom? Lembra que faz parte da linguagem secundária?
A resposta certa é a E. Por quê? Por causa do elevado grau de incultura e pelo desconhecimento cósmico-linguístico, o aluno de cor vermelha, analfabeto, não tem condições de esboçar reação em relação a qualquer tipo de linguagem que lhe seja apresentado. Está errado, né? É a alternativa errada. Então, por isso que você tem que marcar aí, porque justamente é errado. Porque, meus queridos, se a arte é subjetiva, então a interpretação da pessoa pode ser variada. E não importa se ela é analfabeto ou não. Aqui nós estamos tratando de uma interpretação artística. Tá bom? E mesmo ela sendo analfabeta, ela pode interpretar aqui um monte de letras com a forma que ela interpreta isso. Tá bom? Lembra que nós estudamos sobre a questão do significado? Tá? Então está errado aqui. E como podemos julgar uma pessoa que é uma pessoa em cultura? O que é cultura? No Brasil, vou dar um exemplo, o Brasil é o tamanho do nosso país, meus queridos. Dimensões continentais aqui. Cada lugar tem uma cultura. Né? Então as pessoas confundem a questão de ser uma pessoa letrada e uma pessoa sem cultura. Não tem. Eu mesmo não gosto de funk, mas é a cultura de várias pessoas. E como eu posso falar que a pessoa que gosta de funk, ela não tem cultura? É a cultura dela, eu tenho a minha. Tá entendendo? Então só partindo disso aqui já está errado. Tá bom? 3. A semiologia. Lembrando, semiologia é o estudo aqui dos símbolos. Tá? A semiologia, campo especial de Barthes, abrange tudo o que a língua nomeia e que não nomeia, assim como o sentido da linguagem e o modo como a língua expressa e articula o mundo. A partir desse entendimento, a sua filosofia da linguagem âncora-se nas seguintes afirmações. A resposta certa, vou dar para vocês, é a D. Só 1 e a 2 estão certas. Por quê? 1. A semiologia não pode restringir-se apenas à língua. Não deve supor que tudo que é nomeado seja significativo, que tudo que não o é seja insignificante. Por isso, meus queridos, eu gosto de filmes. E sempre tem, em vários filmes, às vezes tem um drama, tem aquela cena, mas por trás da cena tem vários significados, alguns códigos, símbolos. Tá? Se você pensar bem, até tem uns filmes assim que quando o momento está triste, começa a ficar escuro a cena. Aí, quando as pessoas estão felizes, aí começa a ficar mais colorido. Tá? Nossa, por isso que pra mim o cinema é uma arte maravilhosa. Tá? Uma arte em movimento. Vamos lá então? Então, a semiologia então, não pode ser restringida apenas à língua. Claro, tem todo um contexto em volta disso. 2. A língua não é um exemplo de sistema semiológico por excelência. Ele fala que, justamente porque não podemos traduzir que a língua, vamos falar a língua aqui, seria a linguagem natural, seria a fala. Tá? Não é um sistema por excelência. Fica faltando. Você tem que analisar tudo, o contexto, a linguagem corporal, tá? A entonação, o tempo, tudo isso. Tá? Então, se você tratar de analisar ou julgar uma pessoa só pela fala dela, possivelmente está cometendo um erro. Tá? Tem que analisar tudo isso. Tá bom? Vamos lá. 4. Associa-se, na página 13, tá? Associa as duas colunas relacionando discursos que mudaram o mundo aos seus leitores. Uau, aqui tem vários discursos. A resposta certa é a D, tá? 4, 2, 1 e 3. Tá? Aqui são as frases. Se for preciso, morrerei pela causa democrática. Quem escreveu isso? A Alemanha precisa de um líder em quem ela possa ter fé, nada além disso. A Alemanha já sabe, né? Adolf Hitler. O Hitler está aqui como escrito.
Tá? 3. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação que não jurar pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Isso aqui é o Martin Luther King, tá bom? Um pastor negro que lutava para que combatia o racismo, mas não pelo uso da violência, e sim por meio do diálogo, mas foi assassinato por seus princípios. E a 4, isso aqui é do Jojo. Não tenho nada mais a oferecer do que sangue, suor e lágrimas, tá bom? Continuando, 1, isso aqui é o objetivo, tá? É uma questão da César Hill, tá observando aí? Aqui a resposta certa, eu vou para vocês, é a B, existencialismo, de Sartre. Tá? Sartre, ele faz parte da filosofia do existencialismo. Tá bom? É interessante algumas frases. Vamos ver aqui. Clara é uma professora de filosofia que procura articular a produção cultural contemporânea e as grandes teorias filosóficas. Para sua próxima aula, ela levará uma foto de um grafite urbano e uma letra de samba. Uau! Grafite com samba. Né? O grafite apresenta um desenho de caveira para a seguinte pergunta: para que o medo, se o futuro é a morte, eita! Do samba, preciso me encontrar, de Antônio Candeira. Ela separou os versos aqui. Tá? Então, o verso aqui. Então, quem que ia trabalhar? Isso aqui é uma questão relacionada com a existência humana. Então, já presume-se que é o Sartre da LB. Vamos lá. A 2, a resposta certa é a C. Tá? Pode-se classificar, é uma questão do Paraná. Pode-se classificar o conhecimento nos modos intuitivos e discursivos. A resposta certa é a C. É abstrato, já que tende a separar do objeto concreto e imediato. Tá bom? E por fim, César Rio, Rio de Janeiro, tá? É da Chauí, filósofa brasileira, tá? Convite à filosofia. É Marilena Chauí. Comenta uma das principais habilidades a ser desenvolvidas ao ensino da filosofia. A resposta certa é C. Questionar os diferentes saberes dominantes do mundo. A filosofia é um conhecimento que estimula você a ser um ser crítico e não alienado. Você desconfiar, você analisar e estudar. Tá bom, meus queridos? Por isso que estimula o questionamento. Um grande abraço, até a próxima aula.